Olá, morador de Queimados, bem-vindo ao Visão Entrevista. Vamos apresentar os candidatos a prefeito de Queimados, em 30 minutos, sem corte. A Visão é uma proposta de serviço público atualizado. Analisamos 20 situações do nosso atraso e propomos 30 ações para o desenvolvimento da cidade. Acesse visão2030.com, confira as propostas dos candidatos e responda a nossa pesquisa. O que transforma a cidade é a política pública. E para te ajudar a votar consciente, nós vamos te passar essa visão. Nosso entrevistado de hoje é o Elias José. Ele tem 58 anos, é major da reserva da Polícia Militar, foi secretário de Segurança, Trânsito e Transporte, de Ordem Pública e ajudante de ordem do vice-governador. Boa noite, candidato. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e dizer, eu quero ser o seu prefeito. Então, Major, nós vivemos a era da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados e o Serviço Público Online viraram obrigação para os municípios. O perfil dos empregos também está mudando, né? A internet se tornou a maior ferramenta para o estudo e para o trabalho. Porém, no nosso território, a cada 4 pessoas, só uma tem banda larga em casa. Como você vai transformar Queimados em uma cidade inteligente? A primeira coisa é chamado monopólio, né? Existem alguns monopólios. A gente sabe que até a questão hoje da telefonia tiveram alguns problemas, né? Alguns crimes aí aconteceram, uma forçação de barra. Isso aí tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado para introduzir isso dentro do município. A gente sabe hoje que esse sistema está na mão de alguns, que isso precisa ser libertado, né? E o poder público tem que tomar pé disso, tem que direcionar esses caminhos. É necessário hoje, eu acho que a questão da internet, o acesso à informação é importantíssimo. Hoje nós não vivemos mais sem informação. O cidadão hoje ele não consegue gerir e gerenciar sem a devida informação. Então hoje, para o município andar bem, tem que ter boa informação e nós vamos trabalhar muito sério com relação a isso. E tirar todo esse grupo, né, que existe, que faz esse tipo de monopólio. Candidato, a violência é uma epidemia social. Nos últimos anos, nós sofremos como nunca antes em Queimados. Em 2016, Queimados é considerada pelo Atlas da Violência como a cidade mais violenta do Brasil, com um índice de mortalidade inequiparado em qualquer cidade do mundo. No mesmo ano, por exemplo, a Guerra da Síria contabilizou menos mortes por 100 mil habitantes. Em 2020, mesmo no ano que vivemos, a cada 10 crimes violentos cometidos no território de Queimados, apenas 2 chegaram a ser julgados. Que saídas o poder público municipal pode oferecer para a segurança pública? Na realidade, sempre se colocou da seguinte forma, que a segurança pública é dever do Estado, né? Mas a gente sabe que a violência, o crime, acontece no município, né? Acontece na porta das nossas casas. Não adianta a gente pensar de outra forma. Então, a primeira coisa que tem que se tratar disso aí é de forma inteligente. Para fazer essa forma inteligente, você precisa ser parceiro, né? Parceiro do comandante, parceiro do delegado, porque até hoje ficou-se a cultura seguinte: o prefeito não intervém no quem é o comandante, não intervém em quem é o delegado. Isso aqui é a casa do prefeito, o prefeito é que manda, então ele tem que interagir mesmo, ele tem que participar, ser parceiro nessa questão. E a questão de inteligência tem que ser tratada com muito carinho, com muito cuidado, porque qualquer operação policial, quem sofre realmente é o cidadão comum, que não tem culpa de nada, que não tem nada a ver com isso, dentro desse trabalho. Então, tem que se ter pessoal, tem que se ter equipamento, tem que se ter inteligência para tratar desse assunto. Então, para a gente começar a pensar nisso, temos a seguinte questão. Primeiro, interação entre delegado, prefeito e os órgãos municipais. Eles vão participar dentro dessa operação de segurança, todos eles estão efetivamente integrados para poder a gente caminhar dentro desse contexto. A segunda coisa é que nós vamos abrir concurso para 150 guardas municipais e esses guardas municipais serão armados. Mas por que armados? Porque, na realidade, hoje o 24º Batalhão, ele cobre 5 municípios.
E tem um quantitativo em torno de 500 policiais para cobrir 5 municípios. É ínfima a quantidade. Então, 150 guardas armados, a gente pode pulverizar a cidade, colocando 4 guardas no Jardim da Fonte, 4 guardas no Confidência, 4 guardas no Fanchen, 4 guardas no Vila Central, 4 guardas... E cada dupla de guardas serão interligadas por rádios e numa central. Então, haverá o controle do que está acontecendo nas comunidades. Então, aqueles guardas estarão informando o que está. Se houver um assalto, se houver uma agressão, se houver um estupro, se houver... Então, haverá uma central para coletar esses dados e já operar, né? Qualquer assalto, já fazer o cerco e já ter essas questões. A outra questão é que nós teremos também uma central de monitoramento com 150 câmeras. Então, essas câmeras estarão atentas ao movimento da cidade. Por quê? Isso vai evitar furtos, assaltos, saída de banco, agressões, né, atropelamentos quando houver, já vai se identificar qual é o veículo, se socorreu, se não socorreu, até o chamado de socorro já é feito pelo operador, porque ele viu. Então isso é mais rápido, já dinamiza totalmente o trabalho com relação a essas questões, né? E tem a questão também da própria iluminação pública, que também a gente vamos trabalhar muito com relação a isso, porque tem muito dinheiro com relação a isso, e as pessoas não fazem o devido trabalho e nem aplicam o dinheiro de forma a ser feito. Até porque a gente sabe que cada relógio, né, cada conta de luz está em torno de R$18. E nem sempre em frente à casa tem um poste. Então R$18 para nada. Então é muito gasto aí, ou seja, é uma arrecadação alta, mas uma resposta à população nenhuma. Então você vê muitos locais escuros, muitos locais ermos, e a gente vai tratar dessa questão aí. Outra questão também é a gente aproveitar essa questão dos espaços públicos, né, que estão vazios, terrenos baldios, vão ter um tratamento especial para isso. Por que tem que ter um tratamento especial? Porque esse terreno baldio, ele pode levar a se cometer delitos ali naquele local. E o proprietário do terreno vai ter algumas responsabilidades para poder ajudar nessa questão do plano de segurança da nossa cidade. Falando em estrutura da nossa cidade, Queimados foi emancipada em 1990. De lá para cá, nós temos alguns problemas que não foram resolvidos, são insistentes, né? As enchentes, por exemplo. O descaso do governo de Nova Iguaçu com os desastres ambientais acontecidos aqui foi um dos impulsos do movimento de emancipação da cidade, né? Mas hoje, as enchentes ainda deixam rastros na cidade quase todo verão. Major Elias, como você pretende enfrentar esse problema? Olha, você quando começou, você disse até alguns problemas. A cidade não tem alguns problemas, tem vários problemas. E são problemas que são nítidos e latentes. Eu não sei como é que a administração pública ela não consegue enxergar, ou se enxerga, finge que não vê. E quem paga com essa conta é a população. No nosso governo, isso já está planejado, a nossa equipe já sabe disso. Nós teremos 2 comissões. Uma que é a comissão de enchente, né? Isso aí a gente não vai abrir mão. E a outra é a comissão de pandemia. Por quê? Porque todo ano tem pandemia. Já perceberam isso? Aí tem a gripe aviária, tem a febre amarela, tem a febre não sei o quê, todo ano tem. E aí o município sai atrasado nesse negócio. Então gente morre, as pessoas são acometidas e não se resolve. Uma coisa que vem todo ano, a gente tem que se precaver com relação a isso. Então, haverá comissão de enchente. Por que comissão de enchente? Porque aí haverá uma equipe só para tratar disso, a gente vai querer resposta rápida com relação a isso, uma preparação para que isso não possa acontecer. Todo ano alaga, todo ano as pessoas perdem imóveis, todo ano fazem campanha de colchões, etc e tal. Todo ano acontece isso. Será que é impossível se prever isso? Será que é impossível se amenizar essa questão? Então essa comissão já estará pronta, antes de acontecer, ela já estará pronta planejando essas questões. Porque olha só, no mundo, eles já fazem metrô por debaixo do oceano. Eles conseguem mover um prédio de lugar e aqui não consegue resolver o problema da enchente. É um negócio muito básico com relação a isso. Então, será que nós não temos engenheiros? Será que não tem gente capaz para poder ver o que está havendo, por que está alagando, inundando e resolver o problema?
Então, são coisas básicas hoje que a gente não se preocupa com isso. Eu vou te dar um dado com relação até o condomínio Valdariosa. O condomínio Valdariosa, o primeiro andar foi todo cedido para as pessoas deficientes e idosas, se não me engano. E o primeiro andar sempre alagava. Como é que se fizer uma construção num local alagadiço? Existe uma lei há 30 anos atrás dizendo o seguinte: não se constrói nada em local alagadiço, mas o governo foi lá e construiu. Como? Não houve a preparação, não houve o planejamento. Então, o que falta hoje é esse senso. E aí, os apartamentos que alagavam eram exatamente dos deficientes e dos idosos. Olha só, olha a covardia desse senso. Mas a gente vai ver assim, por que o gestor não planejou essa coisa? E aí, indo de um polo ao outro, você vê o seguinte: essa questão dos condomínios que estão espalhados pela cidade, eles não poderiam jogar dessa forma, como se as pessoas fossem depósitos de lixo. Chegou lá, vamos jogar um condomínio lá no Valdariosa, vamos botar lá, pum, botou. Mas não preparou aquilo para a pessoa. Quando você constrói uma casa, você prepara a casa para você entrar. Você pinta, você reboca, você coloca janelas, você coloca o leito, você coloca tudo ali, depois você entra. E eles fizeram exatamente diferente. Entendeu? Então, por quê? Porque lá, por exemplo, no Valdariosa, não podia ser jogado as pessoas lá. Antes, teria que se planejar, colocar uma farmácia, colocar uma padaria, colocar o comércio todo. Você envolveu os comerciantes, sentar, olha, nós vamos botar um condomínio aqui, nesse local é ermo. Então, precisa fazer. E o que acontece hoje é o seguinte: não fazem isso e aí cada um faz o seu puxadinho. Aí o que acontece? Aí vai dar ases à criminalidade, vai dar ases a muita coisa dentro desse contexto. Falta planejamento. Eu acho que isso aí é o fundamento. A palavra de ordem é planejamento. Porque as pessoas são os nossos patrões, as pessoas são os nossos contribuintes. E eles merecem estar num bom lugar. Mas para se colocar num bom lugar tem que se planejar. E acima de tudo, preparar para que essas pessoas possam estar lá. Então, essa questão das enchentes e que a gente visa isso é planejar. Ó, vai acontecer, a gente já sabe a data, a gente já sabe o mês, a gente já sabe tudo. Só preparar com relação a isso. E outra coisa, por que acontecem as enchentes? Dá para prevenir? Como é que faz? Como é que não... A gente vê aí a Praça da Bandeira, né? A gente tem até uma piada do morador da Praça da Bandeira, né? O pessoal fala assim, na hora da enchente, fala morador da Praça da Bandeira, o cara tudo alagado dentro desse negócio. E hoje você vê a Praça da Bandeira com menos água. Porque fizeram piscinões, então a água quando chove, ela vai para lá e não sobe e não alaga. O que é isso? Planejamento. Será que não somos tão inteligentes assim para poder resolver um problema básico? E que quem sofre é só as pessoas carentes, as pessoas de menor poder aquisitivo. Talvez por isso eles não tenham tanto sentimento e não tenham tanto valor para se dar com relação a esse momento. Você toca numa questão fundamental desse sofrimento, ele afeta vidas, né? Exatamente isso aí. Mas são vidas de pessoas pobres. Sim. E aí não tem o valor devido que deveria ter. Porque uma vida é uma vida, sim, independente de qualquer coisa. Mas as pessoas não pensam assim. É como hoje na periferia não tem esgoto. Sim. Tem valas, as crianças pulam lá e está tudo certo. As pessoas estão vendo ali, olham aquilo com a maior naturalidade possível. Nós estamos no século XXI. Se tratando de esgoto, nós temos em Queimados estações de tratamento, sim, ainda desativadas, né? Um censo do IBGE de um ano para outro pula de 47% para 15% de território de esgoto coberto por causa da desativação de estações de tratamento. E o saneamento ele é um método mais essencial de prevenção, sim, primário, de cuidar da saúde, né? E a gente tem a maioria das casas em Queimados hoje não tem coleta adequada, e o que significa que o despejo desses saneamentos ele vai todo para o rio. O que significa que a água que a gente bebe está sendo alterada e que a gente tem uma série de danos muito severos para a saúde pública, o que posteriormente vai criar um grande prejuízo aos nossos postos de saúde. Elias José, o que o poder público precisa para estruturar a rede de saneamento em Queimados? A primeira coisa, a gente precisa pensar o seguinte: as estações de tratamento foram construídas, o dinheiro foi gasto, e a gente sabe hoje que essa estação de tratamento não liga a nada e a coisa nenhuma. Então não funciona nenhuma delas, nenhuma estação de tratamento funciona. Hoje existiam os rios que eram nossas referências, né? Principalmente o Rio Abel.
né? Então eu chamo porque o Rio Abel foi pervertido, hoje se chama-se Valão Caim, né? Exatamente porque hoje não é rio mais, passou a ser valão, passaram a ser valões, exatamente porque foram se despejados, né, esgoto in natura dentro dos rios, e esses rios deixaram de viver na realidade, né? Então isso tudo é um descaso que o administrador público trata a própria natureza, né? É uma desconsideração muito grande. Como é que você constrói uma estação de tratamento e não liga a nada? A gente não consegue entender, porque e não são uma, não são duas, não são três, isso custou muito ao contribuinte. E foram lá, estão construídas como verdadeiros elefantes brancos com relação a essa questão de esgoto. E hoje, a própria saúde da população fica comprometida. E o pior, essa água vai para onde? Vai para o rio principal e vai ser coletada a água que a gente vai beber. A gente tem que começar a pensar nisso. Chega a ser desumano essa questão, chega a ser desumano essa ação do poder público em relação a isso. Então hoje, a gente precisa tratar disso com maior carinho, até porque essas próprias estações de esgoto, elas já estão vencidas, isto é, hoje já não é feito mais dessa forma porque essas estações de esgoto que estão no município hoje, ela é feita através de diluentes insolúveis. As estações de esgoto modernas hoje, elas trabalham com bactérias. Já é uma outra coisa, já é totalmente diferente. Quer dizer, elas não estão sendo utilizadas e já estão começando a ser ultrapassadas já com relação a isso. Quem perde com isso? É o cidadão. Quem perde com isso? A cidade. E quem perde com isso é a saúde da população. Eu acho que isso aí tem que ser tratado com muito carinho, com muita atenção acima de tudo. E a gente tem que ver o que a gente vai fazer com isso, que é o mais triste com relação a essa questão. Major Elias, o desenvolvimento econômico é a alternativa mais segura para a superação das dificuldades que a cidade enfrenta. Desde 2016, Queimados está diminuindo cada vez mais os postos de emprego formal. Apenas 10 de cada 100 adultos têm trabalho de carteira assinada, o que reflete a pequena variedade dos setores em que trabalham as empresas do município. A cada 10 empresas em Queimados, 6 são comércios e somente 3 prestam serviços, apenas uma é produtiva. Como o prefeito pode fomentar o setor econômico e gerar empregos no mandato de 4 anos? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, o que eu disse, criar uma estrutura de segurança. Por que criar a estrutura de segurança? Essa estrutura de segurança tem que ser fortalecida de forma tal que atraiam os empresários para vir estarem no município. Porque se eles veem a cidade de Queimados, a cidade mais violenta do país, como é que você vai botar uma empresa lá? Como é que você vai morar lá? Como é que você vai... Então não existe isso. Nem o turismo não se consegue absolutamente nada. Então essa primeira coisa, a questão da segurança é crucial de se fazer para que depois você ter essa relevância, aí sim, aí você começa a atrair. Você pode chamar que o empresário vem. Ele vem se instalar no município. E aí esse município vai lhe dar tem que se dar alguma vantagem para que se tenha e ele se instalando, teremos aí as opções. Mas aí a gente entra num outro critério também que a gente precisa pensar muito com relação a isso. Será que a nossa população está preparada para assumir os empregos que serão gerados com a instalação das empresas? Esse é o critério. Porque às vezes nós tivemos aqui 32 empresas. E aí a maioria dos empregos técnicos não foram ocupados pelas pessoas do nosso município, mas foram ocupados por pessoas de fora, porque a gente não tinha mão de obra para poder assumir isso, entendeu? Calar essa demanda. Então a gente hoje precisa preocupar um pouquinho mais com isso, e o poder público municipal tem a sua responsabilidade de formar, né, concursos técnicos, de preparar e inserir esse jovem no mercado de trabalho. Porque não adianta também só preparar, você precisa inseri-lo no mercado de trabalho, porque ele vai ter dificuldade de ter o seu primeiro emprego. Então, por ter essa dificuldade do primeiro emprego, quando fizer essa preparação, né, desse jovem, tem que ajudá-lo a inserir-lo no mercado de trabalho, daí para lá ele caminha com maior tranquilidade. Eu acho que tudo que eu estou falando é questão de planejamento. Precisa se planejar para se fazer bem e não errar de novo. É o que eu disse. Nós tivemos 32 empresas e não servimos a cidade de Queimados, servimos as outras cidades. E
no entorno, nós não servimos a cidade de Queimados. Então antes a gente precisa preparar os nossos jovens, olha, vai abrir, vai estar e a vaga é sua. Ainda falando do Distrito Industrial, no começo do ano, o INEA interditou uma dezena de empresas por causa de despejo incorreto. Significa que Queimados está voltando à sua pior fase ambiental, com toneladas de poluentes contaminando nosso lençol freático. Isso altera a qualidade do solo, contamina a água que a gente bebe da mesma forma, e até pior do que o caso do saneamento, e provoca danos gravíssimos à saúde pública. Major Elias José, qual é a postura que o poder público precisa ter para a saúde do meio ambiente? A postura que o poder público tem que ter, a primeira, quando eu disse a força da lei, a postura que o poder público tem que ter, primeiro tem que ter com ele próprio. É a questão do saneamento básico, essa questão toda, para depois ele começar a cuidar das empresas. Porque, olha só, é muito fácil você apontar para os outros, mas não fazer o seu dever de casa. Então nós precisamos fazer o nosso dever de casa e ter uma atenção especial com relação a isso. Nós vamos visitar cada empresa, nós vamos conversar com ele tudo, e vamos fazer um trabalho de reeducação, um replanejamento para poder andar com relação a isso. Mas a reeducação e o replanejamento vai começar internamente dentro do governo. Major Elias, sabemos que os cargos públicos, principalmente os eleitos, existem para que todas as camadas sociais sejam representadas. Mas são somente 2 vereadoras e 7 secretárias, entre 46 cargos de liderança pública. Os pretos também são minoria na gestão, um número que sequer foi oficialmente contabilizado. Candidato, que ações o poder público precisa realizar para promover a igualdade social na administração? A primeira coisa que a gente precisa começar a fazer é a questão da educação. A orientação, é a inserção e começar a mostrar que as pessoas precisam se inserir no sistema. Porque muita gente hoje eles não se acham competentes ou capazes de serem inseridos no sistema. Eu vou dar um exemplo hoje da própria campanha política. A campanha política, o TRE obriga que 30% tem que ser mulheres. E para achar mulheres que sejam candidatas, é difícil demais. Porque ela não está preparada para isso, ela não foi preparada, não foi educada para isso, ela não foi conduzida para essa questão. Então são coisas hoje que foi difícil. Os partidos aí acharam a laço, outros partidos nem conseguiram inscreverem mulheres exatamente por causa disso, porque as mulheres hoje não estão preparadas para participar da vida pública, da política. Então ainda se tem a consciência da dona de casa, da dona do lar, olha, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não falo. Eu acho que essas coisas têm que ser devem ser trabalhadas um pouco mais. Assim como a questão de cor, essas coisas todas. Nós estamos num momento hoje de esclarecimento, de abertura, de conscientização, sabe? Então a gente precisa entrar naqueles espaços que não se conseguiram chegar, né? Então tem que se fazer palestras nas associações, tem que se fazer palestras nas escolas, tem que se fazer palestras nas igrejas, tem que se fazer palestras da questão do empoderamento pessoal. Você precisa saber que você é capaz, você precisa entender que você pode chegar lá. E às vezes você tem uma força tremenda e não consegue. Então, não consegue por quê? Porque ninguém te incentivou, ninguém buscou, abriu a sua mente para que você pudesse caminhar. Eu acho que esse fator é fundamental para que se possa abrir os horizontes das pessoas que hoje, para se nivelar, né? Para se nivelar tem que se ter conhecimento. E aí a gente tem que impulsionar para que possam ter o conhecimento, e aí a gente consegue o nivelamento. Nós estamos caminhando para isso, inclusive, né? Essa é a eleição mais concorrida da história de Queimados. São 10 candidaturas a prefeito, uma explosão de candidaturas a vereadores, mas as pesquisas apontam uma grande concentração de votos apenas em 2 chapas, em 2 candidatos. Major Elias José, você está concorrendo para ganhar as eleições de 2020? Eu estou concorrendo para ganhar. E digo mais para você. O que acontece? As pesquisas dizem que estão concentradas em 2 candidatos. Veja bem, mas se você for olhar outras pesquisas, elas vão dizer o seguinte, olha, foi consultado 620 pessoas, 540 não sabem quem votar. E apenas esses 80 e poucos, 60 e poucos aí,
é que tem direcionamento. Isso não quer dizer nada, porque a maioria, ou 10 vezes mais, está livre. Então hoje não tem favorito na cidade. Hoje não tem favorito, até porque, primeiro, porque as pessoas já estão, sabe, desconfiadas, as pessoas estão já passadas e magoadas por tanto resultado negativo, né? Decepcionadas na realidade, por tanto resultado negativo que a política trouxe para elas, decepcionadas. Então, fazendo assim, o que vai acontecer? Hoje nós temos 10 candidatos a prefeito. Hoje nós temos 10 candidatos a prefeito porque aqueles poderosos que movimentavam a campanha, que só tinham 2 candidatos, que polarizavam ali, entre aspas, porque já sabiam quem ia ganhar, já faziam a matemática, já se juntavam tudo, hoje perderam a mão, o poderio, caiu o império. Caiu o império. E hoje dá para se fazer diferente. Hoje a cidade, hoje o cidadão pode dar uma resposta nessa eleição e perderem de mão de vez a oligarquia, o trono, o grupo todo poderoso que tinha na cidade. Eu acho que a cidade vai ganhar muito com relação a isso. Acho que a cidade vai crescer, ela vai desenvolver, porque o gigante está caindo. E quando cair, quem vai ser beneficiado é o povo. Pode ter certeza disso. Major Elias, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu queria te fazer uma última pergunta. Nós estamos iniciando uma década de desafios, né? Os movimentos da política pública estão se organizando ao redor de agendas de desenvolvimento que apresentam planos e metas a serem alcançadas até 2030. Na nossa cidade, além dos planos de governo de cada candidato, nós temos o Plano Diretor 2019, a Agenda Queimados 2030 e a nossa Visão 2030.com. São perspectivas de futuro para o nosso território. E agora nós queremos saber a sua visão. Qual é a Queimados que nós vamos construir em 10 anos? A Queimados que nós vamos construir é uma Queimados acessível, uma Queimados interligada, é importante isso, uma Queimados mais sadia que a gente precisa hoje. Porque hoje nós não temos aqui um posto de atendimento 24 horas. Que hoje uma criança quebra um braço, quebra uma perna, tem que ir para Nova Iguaçu. Não temos isso. Hoje nós temos a cidade com a passagem mais cara do Rio de Janeiro. Porque se você vai do Belmonte até o Fanchim, você paga R$8 e pouco. E você vai pegar um ônibus no centro, você vai até Santa Cruz com R$4 e pouco. Olha a diferença. E qual é a solução para isso? Bilhete único com prazo de duração de 2 horas. Então você vai e volta. Se você voltar em menos de 2 horas, você paga apenas R$4. Se você ultrapassar as 2 horas, você paga R$8 apenas. Então isso são coisas resolvíveis. Uma rodoviária aqui, uma interligação entre os municípios. Você vê a nossa calçada hoje, nenhuma, nós não temos uma calçada acessível. E aí nós tivemos no Rio Grande do Sul, eu tive no Rio Grande do Sul há 20 anos atrás, e todas as calçadas eram iguais. Tinha a questão da trilha para o deficiente visual. Isso há 20 anos atrás. Hoje no nosso município nós temos uma calçada para dizer só, isso aqui é o protótipo. Isso aqui é o modelo para nós seguirmos. Nós não temos isso. 20 anos depois, eu me vejo numa cidade assim, totalmente despreparada. Ela não está preparada para o povo, ela não está preparada para as pessoas andarem, para as pessoas caminharem. Se você for na Praça Nossa Senhora da Conceição e fechar os olhos e der um passo, você cai. E aí, como é que anda o cadeirante? Como é que anda o deficiente visual? Horrível. A melhor praça que a gente tem é horrível. Ela não tem acessibilidade. E é triste demais. Nós agradecemos a presença do Major Elias José. Boa noite, candidato. Você encontra o Major Elias José no Facebook, Major Elias José, e no Instagram, @ Elias José da Cruz. Você continua acompanhando o debate eleitoral e confere as propostas dos candidatos em visão2030.com e aproveita para poder responder a nossa pesquisa. Nós somos uma ação cidadã, independente, que conta apenas com seu apoio para ficar no ar. Entre no site e faça uma doação.